Guil, a voz ativa estudantil. Olá, pessoal. Eu sou o Thiago e esta é mais uma edição do podcast Voz Ativa Estudantil, um projeto realizado na EMF Professora Schiller Guil, na Zona Norte de São Paulo. Nessa edição de quarentena, iremos divulgar as entrevistas realizadas pelos estudantes no ano de 2019 durante um evento de handebol que aconteceu na nossa escola. Um projeto realizado pelo professor Guilherme de Educação Física. E convidamos o professor para um bate-papo sobre o projeto. E aí, Guilherme, tudo bem por aí? Opa, tudo bem, Thiago? Aqui tudo tranquilo, só torcendo para que tudo dê certo e a gente volte o mais rápido possível às aulas. Ah, com certeza, vai passar, com certeza. E, Guilherme, nós estamos aqui para falar um pouco sobre o projeto que você realiza na escola, né? Você realiza um projeto de handebol. Quais são os objetivos desse seu projeto? Então, Thiago, o objetivo principal desse projeto é fazer com que os meninos, as meninas, eles conheçam outro esporte, conheçam algo além do que eles estão acostumados. Por mais que eles saibam como joga, mas em sua grande maioria eles nunca participaram em si, fizeram apenas nas aulas. E a ideia é fazer com que eles participem, com que eles tenham esse conhecimento e utilizem até todo esse conhecimento que eles forem aprendendo lá para poder se relacionar, para poder fazer grupos, formar grupos. E esses grupos eles são muito interessantes quando eles acontecem na escola. Você pega meninos, às vezes, que eles, dentro da própria sala, eles não tinham contato com algum outro grupo, e quando eles participam do projeto, você começa a ver que dentro da escola eles começam a conversar, eles começam a andar juntos, eles começam a dividir situações, porque eles não tinham esse contato, e a partir do momento que eles entram no projeto, eles têm um contato entre eles, um contato que eles precisam ter, e eles passam a dividir uma situação. E essa situação que eles dividem na quadra, eles começam a representar isso dentro da escola. Então o interessante desse projeto é isso, e de todos os outros projetos de esportes ou de outras coisas que aconteçam na escola, como até mesmo o Voz Ativa, você tem um projeto de basquete com a professora Amanda, a professora Denângela, o projeto com o professor Fernando, você tem vários outros projetos na escola que eles, além de fazer com que o aluno, eles fazem, né, com que o aluno, eles permitem que o aluno fique mais tempo, conviva mais e tenha novas possibilidades, eles também fazem com que eles interajam. Então isso é muito interessante. Sim, legal, Guilherme. E é interessante essa sua observação, porque no Schiller Guil estão acontecendo muitos projetos, né? A gente tem um apoio da gestão, da coordenação, e a gente tem diversos projetos, tanto de esportes, como de comunicação, de matemática e muitos outros, de banda, né? Então vale destacar que o Schiller Guil hoje está com muitos projetos. E, Guilherme, nos últimos anos, algum estudante tem se destacado no projeto? Então, Thiago, o projeto em si, ele tomou forma, não foi comigo, né? Ele tomou forma com a professora Ive, há uns 2 anos atrás. Em 2018 ele tomou forma como projeto de handball. Eu acredito que ela já tinha trabalhado antes com eles, que ela trabalhava futsal com as meninas, e a partir do momento, ali em 2018, começou a tomar forma com ela, tiveram muitos meninos que ingressaram. Ela acabou formando uma equipe ali masculina, então tinha os meninos que ingressaram. Ano passado eu assumi esse projeto, porque eu já vinha de outras escolas trabalhando o projeto, e por coincidência até de horário, tinham 2 alunos lá que eram meus em outra escola, que tinham sido meus em outra escola, que eram o Matheus e o Henrique, né? Os 2 já haviam sido meus em outra escola, e aí eles vieram para o Schiller Guil, por conta de horários, eles foram treinar tanto handball quanto futsal em outros lugares, mas como eles ingressaram no projeto, eles conseguiram, com o dinamismo que eles tinham e o que eles já sabiam fazer, tudo, já tinham aprendido, eles conseguiram fazer com que a equipe toda evoluísse com eles. Então a gente tem uma boa molecada com destaque ali. Se você for pensar só
em jogar profissional ali, nós temos o Henrique, que ano passado jogou pela Hebraica. Esse ano ele participa tanto da Hebraica quanto pelo Corinthians. Esse ano ele ingressou na equipe do Corinthians. Nós temos o Henrique, que apesar de ter escolhido o futebol de campo para dar sequência profissional, ele também é um destaque no handball. O Henrique e o Matheus são dois daqueles alunos que qualquer esporte que você peça para fazer, eles vão realizar com sucesso. E além disso, nós temos alunos que tanto que saíram da escola quanto que estão ainda esse ano. A gente tem o ano que saíram ano passado, o Cauã, que se destacou, o Guilherme, que se destacava bastante, o Lucas Trejo, que por motivos pessoais acabou não ingressando na equipe do Corinthians, mas ele foi aprovado, e aí por motivos pessoais ele acabou não indo e acabou perdendo a vaga dele. Temos o Girão também, que era do 9º ano, que também se destacou bastante, e que estão esse ano. A gente tem, dá para destacar o Pedro, que é do 9º ano A, temos o Pedro Aguilar, o goleiro, que é do 9º B, o William, goleiro, que é do 9º A, dá muito trabalho na escola, mas ali no handball ele se destaca excepcionalmente ali. Apesar dos problemas que ele dá na escola, e esse é um grande complicador, acho que até mesmo para ele em si, mas é algo que tem que ser trabalhado ali. Nós temos o Wesley, que se destaca, assim, ele é um jogador excelente, além de comportamento, tudo isso na escola. Alexandre Borlino, e temos os meninos que eram do Fundamental 1, que vieram para o Fundamental 2 agora. E eles treinavam, alguns deles já treinavam no passado, e esse ano eles continuam. Então temos o Gabriel Melo, temos outros meninos que entraram esse ano, por exemplo, tem o Alex Filizola, que se destaca bastante, o Ariel. Então são meninos bem esforçados, assim, que são, como que eu posso explicar, eles são versáteis no que eles fazem e são produtivos no que fazem, então eles se destacam bem. Legal, Guilherme, muito interessante. E vocês têm participado, antes do isolamento, né? Estavam acontecendo competições nos anos anteriores, realizavam amistosos com outras escolas. Como que é essa interação dos estudantes com os campeonatos da cidade ou mesmo com as outras escolas? Então, ano passado nós tivemos um grande problema, que foi como que eu posso explicar? Não teve as Olimpíadas. As Olimpíadas estudantis, projeto de lei, ele é lei, porém a prefeitura não cumpriu a lei, não teve, e nós ficamos a ver navios esperando. Não teve as Olimpíadas, nós tivemos que correr atrás de campeonatos e amistosos para poder fazer, e não existe uma desculpa até hoje do porquê não teve. Simplesmente descumpriram a lei e jogaram para o começo desse ano, e aí quando iria começar, mudaram, vai ser só do ano de 2020, ano de 2009 foi perdido, onde foi parar esse dinheiro ninguém sabe, e não teve, estourou a pandemia, e aí acabou travando tudo. E ano passado a gente teve que correr atrás. Então, prevendo que não teria, nós fizemos um evento na escola, onde nós chamamos uma ex-jogadora profissional, a Mariana, ela foi lá conversar. Inclusive, ela é tia de um aluno que está no 2º ano do Fundamental 1, tia do Guilherme, do 2º ano do Fundamental 1. Ela foi lá, conversou com a molecada, e eu levei também 2 ex-alunos meus de uma escola que eu trabalhei lá no Itaim Paulista, né? A MF Armando Cridei Righetti. Esses 2 alunos, eles se destacaram bem, assim, porque um deles utilizou as possibilidades que ele tinha e o conhecimento que ele teve jogando handball para conseguir estudar. E ele foi fazer educação física, e ele usa esse conhecimento todo que ele aprendeu porque ele quer repassar e quer trabalhar com handball lá na frente. E um outro aluno, que era o Felipe, que ele simplesmente usou o conhecimento de mundo que ele teve para procurar outras oportunidades. Fez ETEC, hoje está indo para a FATEC,
mas pensando em outras possibilidades que não são da área esportiva, mas ele utilizou os caminhos que a gente apresentou para ele, saindo do Itaim Paulista e conhecendo a cidade, jogando campeonatos, amistosos, mas conhecendo a cidade, a partir daí ele usou. E eu levei esses meninos e essa jogadora lá na escola no passado. Então, tiveram a palestra, não só para os nossos alunos, mas para 2 MFs da região. A MF Professor Franklin Augusto, de Moura Campos, que fica na Vila Gustavo, e a MF Professora Maria Helena Faria Lima, que fica lá no Jardim Brasil. E esses alunos foram até a nossa escola, nós realizamos esse ciclo de palestras e fizemos um torneio amistoso. Nesse torneio amistoso, fizemos algumas equipes nossas, jogamos com 3 equipes masculinas de diferentes categorias, uma equipe de cada uma das 2 escolas, mais uma equipe feminina de uma outra escola. Então a gente conseguiu fazer um torneio amistoso para eles se movimentarem. E a partir daí, sabendo que não teria a mesma Olimpíada, nós fomos buscar campeonatos. Então nós disputamos amistosos contra o Corinthians e contra a Hebraica. Fomos até lá, ganhamos da Hebraica, lá na quadra da Hebraica. Jogamos contra a equipe do Corinthians, fizemos 3 amistosos no mesmo dia, em diferentes categorias. Ganhamos 1, perdemos 2 para a equipe do Corinthians. E participamos de 2 torneios. No Céu Quinta do Sol, que fica na Drepenha, mas ele é ali em Hermelino Matarazzo. Nós jogamos com a equipe infantil, que seriam alunos de 15, 16 e 17 anos, e jogamos com a equipe mirim, que seriam alunos de 13 e 14 anos. Em todas elas eu coloquei uns alunos um pouco mais novos, para já terem essa experiência de jogar um campeonato, para poder dar essa experiência para os novos alunos que iriam entrar. E nós ficamos em 3º lugar nas 2 categorias. Caramba, Guilherme, legal. É muito interessante esse processo de participar da equipe da escola, porque marca a história da pessoa, né? Eu jogava na época da escola, então essas memórias aí você vai falando, vai me reconstruindo a minha memória escolar, né? De quando você sai da escola, vai para outra escola jogar contra, né? Aquela sensação de emoção, de estar fazendo parte da equipe da escola, né? Então é muito interessante, bacana. E Guilherme, você mencionou aí da atividade que teve na escola com a jogadora Mariane Beltrán, né? Aliás, essa é a entrevista que nós iremos exibir hoje. Qual foi a proposta de levar essa atleta? De onde você conhece ela? Como que foi esse dia? Então, eu conheci a Mariane através de um projeto da MF Professor Franklin Augusto de Moura Campos. A escola ia fazer 50 anos e uma professora de geografia e um professor de história, uma professora de história, eles resolveram uma das atividades que teria para comemoração seriam entrevistas pela região para conhecer o bairro que a escola faz parte, porque se a escola ia fazer 50 anos, significa que ela é parte integrante do bairro pelo tempo dela, porque o bairro também não é um bairro centenário aí, né? Então é uma escola que faz bastante, uma parte muito integrante assim do bairro. E essas entrevistas elas ocorriam na rua. Os alunos saíam com a professora, eles percorriam o bairro e iam procurando situações, iam procurando personagens. Então eles paravam, por exemplo, numa casa antiga, e ali era uma chance enorme de ter uma pessoa que vivia bastante tempo no bairro. E assim eles foram caçando. Então ali eles acharam, por exemplo, uma das histórias, eles acharam uma roseira, que essa roseira tinha quase 50 anos, porque foi quando a pessoa se mudou para o bairro, ela plantou a roseira na porta da casa dela, e essa roseira foi indo, os filhos saíram de casa, os netos passaram por lá, e a roseira estava lá com a pessoa. E eles foram achando. E numa dessas eles encontraram um senhor, e esse senhor super alegre e tal, eles começaram a conversar, entrevistar esse senhor, e esse senhor, ele comentou que a filha dele havia estudado lá, e a filha dele havia estudado em outras escolas, mas que um dos momentos da filha dele, quando ela tinha seus 9, 10 anos, foi naquela escola, porque ela estudou lá, ela adorava aquela escola. E eles comentaram com esse senhor, né,
o projeto, e esse senhor falou, olha, a minha filha, ela não jogou lá, mas quando ela saiu da escola, ela foi para uma outra escola, e tudo que ela aprendeu em educação física lá, ela usava na outra, porque ela virou jogadora profissional de handball. E nesses alunos que foram fazer entrevista, tinham muitos alunos que eram do nosso projeto de handball lá. Então esses alunos, eles foram, ouviram, entraram em contato com ela e pediram para que ela fosse na escola para dar uma entrevista. Só que essa entrevista, ela mudou completamente o foco, porque em vez de tratar só do bairro e dos 50 anos do bairro, essa entrevista tratou da carreira dela e da história dela na escola. E a partir daí, ela se interessou pelo nosso projeto, conversou com os nossos alunos em projeto, fizeram uma série de entrevistas para poder anexar no projeto dos 50 anos da escola, mas ela se interessou muito no projeto de handball. E um dos alunos, brincando com ela, foi lá e comentou com ela, falou, olha, nós temos um jogo semana que vem, lá no Céu Guapira, no Céu Jaçanã, né? Se você quiser ir, o nosso jogo é tal hora. E saiu dando risada da quadra, o menino. E uma semana depois, no dia do jogo, quando ia começar o jogo, ela apareceu. E ela falou que, já que tinham convidado, ela queria ver. E ela foi, a partir daquele momento, criou-se uma relação de amizade entre os alunos e ela, e entre eu e ela também, e nós mantivemos esse vínculo. Eu, infelizmente, tive que sair da escola, mas fui parar em uma outra escola sensacional também, que é o Shirley Gill. E quando surgiu a oportunidade do projeto, eu entrei em contato com ela e pedi para que ela fosse conversar com os alunos. E foi nesse momento que ela foi conversar com os alunos, eu descobri do sobrinho dela, que é do 2º ano, que ele me viu na escola e viu eu conversando com ela no WhatsApp. E quando ele viu conversando, ele, na hora, associou e já falou, não, você tem que ir na minha escola, porque se é para falar com o professor Guilherme, eu quero que você vá. E aí ela foi e a gente criou, né, afunilou mais ainda esse vínculo. E ela mora no bairro, né? Ela mora na região da escola, nas proximidades da Avenida Júlio Buono ali. Foi assim que a gente teve esse contato. E a ideia era com que ela fosse até a escola para passar um pouco da história dela para os alunos. E foi mais do que isso. Além de passar a história dela para os alunos, ela vivenciou ali o nosso torneio. Ela participou da palestra, ela vivenciou o nosso torneio ali e ela interagiu de uma forma que até hoje os alunos das outras escolas que participaram me mandam mensagem perguntando sobre ela, quando que a gente vai ter de novo, que eles querem esse contato. Então, foi aí que surgiu tudo isso. Ah, legal, Guilherme. E nós iremos, então, ouvir a entrevista que ela realizou. Mas antes da gente ouvir a entrevista, eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Agradecer a sua participação aí do podcast Voz Ativa Estudantil. E gostaria que você deixasse aí suas considerações, uma mensagem para quem nos ouve. Então, pessoal, acho que a mensagem principal nesse momento é fique em casa. Se cuida, porque a gente só vai conseguir voltar à nossa normalidade, que não é uma grande normalidade, mas a gente só vai conseguir voltar à nossa normalidade se a gente respeitar algumas regras. E não tem outra coisa que não seja se cuidar. Se hoje a gente está afastado, a gente não está na escola, os alunos não estão indo, nós não estamos de férias, muito menos os alunos, apesar de às vezes parecer que o povo está em férias, mas em si a gente não está em férias, a gente está trabalhando muito, todos os professores. Acho que essa entrevista é uma prova disso, o professor Tiago aí trabalhando horrores, além do próprio trabalho com as turmas, trabalhos dos projetos, apesar dos projetos estarem suspensos, parados, isso não é motivo para que a gente os abandone, né? Então, se foi o que eu falei como exemplo, o professor Tiago, o projeto dele está parado, mas ele está dando continuidade aqui, ele está fazendo os podcasts, as entrevistas, porque é uma forma de você dar uma sequência e mostrar para o aluno que você está interessado e que você quer que isso aconteça. Infelizmente, o projeto de handball eu não tenho como dar essa continuidade, porque não é algo tecnológico que você consegue fazer essa distância. Mas saibam que a saudade do
de voltar, de estar ali na quadra, de mostrar, de ver, de juntar todo mundo é enorme. E com o tempo a gente vai conseguir novamente isso daí. Oh, legal, Guilherme. Muito obrigado. Com certeza vai passar e em breve estaremos juntos lá na escola. E agora fiquem com a entrevista que os estudantes realizaram com a jogadora de handebol Mariane Beltrán durante uma atividade que aconteceu lá na escola, organizada pelo professor Guilherme. Valeu! Valeu! Salve galera, meu nome é Davi e hoje a gente vai entrevistar a jogadora profissional de handebol, Mariane Beltrán. Ô Mariane, qual foi o seu primeiro clube? Meu primeiro clube foi o São Caetano. Depois de São Caetano eu fui para o Centro Olímpico. E aí eu comecei a minha jornada no handebol. Olá Mariane, tudo bom? Eu sou o professor Thiago. Deixa eu te perguntar, Mariane, a gente vive num país onde se fala muito do futebol. E eu queria saber quais as dificuldades que o handebol enfrenta assim, diante de políticas que incentivam mais o futebol do que o handebol. Como que é essa questão das políticas públicas? Então, hoje anda bem mais complicado do que há uns 2, 3 anos atrás. Ou na época que o Brasil foi campeão mundial no handebol feminino. Lá a gente teve uma ascensão muito grande, os times começaram a ascender, crescer. Hoje em dia, o governo ele está quebrando muito essa parte de esporte, não só na minha modalidade, mas em outras que não seja o futebol, ou até mesmo o futebol na categoria de base. Mas, por exemplo, as cidades elas estão perdendo muito recurso para a modalidade. Então, os times que tinham categoria de base, que é a iniciação do esporte, hoje já não tem mais custo para poder manter essas crianças. Barueri, por exemplo, é uma cidade que ainda mantém isso. Itapevi, antigamente, era uma potência muito forte no handebol, desde a categoria de base até o adulto. Tanto que as meninas do adulto em Itapevi, elas foram seleção universitária e até foram campeãs em 2015. E hoje a gente não tem mais lá em Itapevi, porque a prefeitura de Itapevi fechou as portas para o handebol, ficou só com o futebol e o masculino, né? O feminino também não tem muita visibilidade lá. Em um contexto geral no Brasil, não só falando de São Paulo, mas um contexto geral, está muito difícil de manter todas as categorias e até mesmo adulto. Hoje, por exemplo, nós temos as duas potências, que é Taubaté e Pinheiros, no Brasil, e só. Nós não temos mais um recurso, por exemplo, antigamente a gente tinha Metodista São Bernardo, hoje a gente já não tem, porque a Prefeitura de São Bernardo acabou com a verba para a modalidade. Então, a Unip manteve o time feminino, porque Santo André também fechou as portas, Santo André também não tem mais time nem masculino nem feminino, e era um time de potência da federação. O ano passado elas foram vice no Paulista, atrás do Pinheiros. O Pinheiros foi campeão ano passado. E esse ano a prefeitura decidiu que ia acabar com a modalidade. E é uma tristeza, porque Santo André, por exemplo, falando assim de potências de cidades, que é a prefeitura que banca, porque o Pinheiros é um clube, né? Ele tem recursos de outros lugares, ele tem patrocínio. Quando a gente fala de cidade, ou até mesmo de algum clube que seja o Centro Olímpico, por exemplo, que é da prefeitura, está perdendo muito essa verba, né? Então, Santo André tirou verba. E triste, porque Santo André era uma potência no handebol. Eram muitas atletas lá que são seleção brasileira. E aí tiveram que procurar outros times. E é difícil, porque se você já tem um time, por exemplo, Pinheiros, já é um time fechado, como que você vai sair de dentro de Santo André, que era um time, e entrar no Pinheiros, se já é um time fechado? Então tá bem difícil essa situação do esporte em geral no Brasil. Como você começou? Como que eu comecei? Iniciei aqui no Chuleguil. Eu comecei aqui com o professor Francisco. Ele dava todas as modalidades, ele era um professor muito voltado ao esporte mesmo. Ele não era aquele tipo de professor que dá a bola e fala aula livre. Ele era
ele era o professor que incentivava o aluno a fazer esporte. Eu comecei com salto em distância, fiz salto em altura, não jogava xadrez, que eu não gostava não. Mas aí eu fiz basquete, eu passava o dia na escola, eu estudava de manhã, de tarde eu vinha fazer handball, de noite tinha o treino de basquete. E aí eu iniciei no esporte, inclusive aqui na escola, e foi aí que eu comecei minha caminhada. Ele me incentivou bastante a continuar na modalidade. Saí do Schlegel, fui para outra escola. Nessa escola, que era o Gonçalves Dias, lá tinha também uma professora que incentivava muito o esporte. E aí eu continuei com o handball na escola mesmo. Um dia, num torneio, um professor me viu e falou, quero você. E foi aí que eu iniciei a minha carreira profissional. Legal. E aqui, nesse ano, o professor Guilherme reiniciou novamente o projeto de treinamento de handebol. Eu queria que você dissesse sobre qual é a importância da escola ter um projeto como esse. Então, eu acredito que o esporte ele muda vidas. Não só quando você leva o esporte para a vida, assim, para ser profissional disso, mas é importante você ter um projeto dentro da escola que você tira muita gente da rua, né? Enquanto você acaba a aula e vai para casa, às vezes você não tem um recurso, principalmente aqui na periferia, né? É muito mais difícil você ter um recurso, sair daqui e fazer um curso depois da escola ou fazer alguma outra atividade. E aí, então, é importante o projeto dentro da escola, porque aí o aluno ele se preocupa em vir treinar, em se dedicar a algo e ser alguém melhor. O esporte, ele muda a vida das pessoas. Então, seja para virar alguém no futuro como profissional ou para virar alguém em outra área, seja ela qual você escolher. O esporte, ele te traz a disciplina. O esporte, ele te ensina a ser mais educado, ele te ensina a ser mais disciplinado, ele te ensina o coletivo, ele te ensina o que é ser o individual, o que você pode ser e o que o outro pode ser, ajudar o próximo. Eu acho que é importante muito mesmo, de verdade, o projeto dentro da escola para levar essa galera para expandir, né, de alguma forma. Eu estava até falando para o Guilherme, o ano passado ele dava aula em outra escola, ele tinha um projeto lá no Franklin, e foi aí que eu conheci ele. Também, assim, na rua, alguém comentou, foi uma rádio também da escola que estava fazendo entrevista, eles encontraram meu pai, e aí meu pai falou, minha filha estudou lá, quer falar com ela? Ela é atleta. E aí me ligaram e fui lá. E desde então eu comecei a conversar com ele. Às vezes eu pego muito atleta de escola para levar para as categorias de base do Corinthians, do São Paulo, do Centro Olímpico. E aí eu ligo para ele, tanto que ele está tentando levar 2 meninos aqui do Schlegel para jogar lá no Corinthians. Então isso é muito importante, porque você tira alguém de dentro da escola e leva para o mundo, leva para algo melhor. Como você começou a gostar do handball? Que pergunta difícil, porque eu não lembro exatamente. Eu gostava de jogar queimada. E aí as meninas da 8ª série, na época eu estava na 5ª série, eu via as meninas da 8ª série jogando handball. Eu falava, mas por que elas podem jogar handball e eu não? Porque ele dava o treinamento de handball e era um outro dia de aula que a gente tinha só para o específico ali. Não tinha a fundo. Aí eu falei, gostei desse negócio aí. E aí eu fui treinar e foi aí que eu me achei. Gente, eu falo que handball é minha vida e não é brincadeira. Eu respiro handball, de verdade, literalmente. E foi uma sensação de amor à primeira vista, assim. Eu entrei na quadra, o primeiro campeonato que eu fui, eu falei, é o que eu vou levar pra minha vida. E foi aí que eu comecei a minha paixão. Nunca mais parei, tô aí há 15 anos. E qual a mensagem que você deixa para os alunos? Que eles nunca desistam dos sonhos, que eles lutem para realizar aquilo que eles querem conquistar. Se for no esporte, né, que eles vão atrás, que não é fácil, a dificuldade vai aparecer, só que a gente não pode desistir, que eles tenham sorte nisso e que eles sejam muito felizes no que eles escolherem.
Galera, a gente encerramos a nossa palestra com a jogadora de handball e tchau. Salve galera, meu nome é Davi e hoje eu vou entrevistar o aluno David Gamassas. David, qual foi o seu primeiro desejo pelo handball? Bom, tudo isso começou na minha antiga escola, né? Meu professor ele me deu uma papelada para poder assinar junto com minha mãe. Aí ele falou que era sobre handball. Eu nunca ouvi falar sobre handball. Nisso, o professor ele, na hora ele mesmo falou: você tem capacidade para poder fazer tudo isso. Por isso que eu quero você no meu time. Conversei com minha mãe deixou. No dia seguinte comecei a treinar. Só que tem um porém. Depois de 2 meses eu vim para cá. Aí eu parei com handball de vez. Depois de 1 ano, nesse ano comecei a jogar de novo. Dessa vez, fiquei como meia-direita. Depois, goleiro. Como hoje vai ter o jogo, eu vou ficar na meia-direita e vou deixar o Pedro no gol. Você conhece o Pedro, né? Então, perfeito. Como você está esperando esse jogo? Vocês vão ganhar? Ou vocês estão em dúvida? A gente sempre tem que estar pronto para poder fazer tudo que der. A gente vai jogar do mesmo jeito que a gente joga com os meninos, a gente joga com as meninas, a gente joga com qualquer pessoa. O que eu estou esperando é nós, do pré-mirim, conseguir jogar contra essas meninas e ganhar delas. Como eu já estava treinando junto com o Gustavo, essas coisas assim, fica um pouco mais fácil. Só que tem um porém. As meninas, tem umas delas que elas se movimentam muito rápido. Esse é um problema para a nossa defesa. Nisso também, a quantidade de gols que a gente quer fazer, não importa quantos gols a gente tem que fazer, a gente só tem que ganhar delas. Representar o Schiller-Gil pelo que daí vier. E você, sem ser do handball, você gosta de outros esportes? Com certeza, né? Eu gosto de futebol, basquete. No futebol eu sempre me inspiro no meu rei, né? O Messi. No basquete, o LeBron James. Tem várias coisas que eu gostaria de alcançar, mas provavelmente são as coisas muito difíceis. Uma coisa que eu quero... E um recado que você quer deixar para os alunos da escola Schiller-Gil? Mano, nunca desista dos seus sonhos, porque com força de vontade você pode chegar onde você quiser, cara. Valeu, galera. Terminamos mais uma entrevista aqui com o David. Falou! Pra chegar aqui, quantas lágrimas deixamos do rosto cair, da tristeza de perder uma batalha. Mas depois de tantas quedas é que eu percebi que não posso caminhar sem ter ninguém aqui, me guiando e me dizendo onde tenho que ir. Pra poder vencer temos que nos unir, olhar dentro do olho e dizer tô aqui. E se você chorar eu vou te ajudar a sorrir. Segure a minha mão, a hora é agora. Com nossa união que vamos ter a glória, e com esse grupo escrever uma história.
pessoal, o que acharam desta edição? Acabamos de ouvir as entrevistas realizadas pelos estudantes do projeto com a jogadora Mariana Beltrán e com o estudante David. Ouvimos também a música A Hora é Agora, que serviu de inspiração para a seleção feminina de handebol na conquista do título mundial. Para conhecer mais o nosso projeto, acesse nossa página no Facebook Voz Ativa Estudantil ou através da mídia Desobediência Sonora pelo Megafono, Spotify, Deezer, YouTube e outras plataformas. Valeu e até a próxima edição!